Bom dia, olá a todos, olá internautas, que sempre acompanham aqui o canal. Vim trazer mais uma novidade, que é o quadro relacionado com patologias humanas, tá? Na qual estarei sempre abordando de maneira específica uma determinada doença, né? Dando ênfase ao caráter multifatorial que cada doença tem, tá? E aí, como a ênfase maior aqui do canal são sempre é sempre a saúde humana, né? De certa forma, então resolvi criar esse quadro aí, falando um pouquinho sobre as principais ou as patologias humanas de maior interesse, assim, atualmente para a saúde pública, tá? O termo patologia, para quem não conhece, está relacionado com estudo das doenças, das moléstias, dos agravamentos à saúde, tá? E, sendo assim, né, sendo o estudo das doenças, no caso aqui, doenças humanas, vamos seguir aquele critério de classificação na qual nós temos as doenças infecto-contagiosas, né? São aquelas ali que têm como agente causador seres vivos, né? E que infectam um tecido, infectam uma célula, e a partir daí geram doenças, e que também, em alguns casos, em muitos casos, podem ser transmitidos de uma pessoa para outra, né? Havendo um risco ali de contágio. Não é à toa que estamos aqui em um momento de pandemia, né? Quando uma doença infecto-contagiosa tem essa capacidade de se transmitir muito rápido e de alcançar longas distâncias. Nesse caso, quando eu falo de longas distâncias, se alcançou todos os continentes e a partir daí se tornou epidêmica no mundo, então sendo uma pandemia, né? Ou seja, pan é várias epidemias de maneira horizontal no mesmo momento geram o que temos atualmente, que é a pandemia do coronavírus. Tá? Mas tem outras categorias também de doenças, tá? E como as crônico-degenerativas, que estão relacionadas ali muito com o estilo de vida moderno nosso aqui, tá? E aí isso faz com que entre essas doenças crônico-degenerativas se tenha um destaque, um crescimento muito grande do câncer, da hipertensão crônica, do diabetes, né? Principalmente o tipo 2. Doenças autoimunes têm sido relacionadas também com o nosso estilo de vida moderno, a própria obesidade, que é um estado clínico e biológico, que ao mesmo tempo ela é causa e efeito também de diversas outras complicações metabólicas, né, e também da própria qualidade do estilo de vida, né, claro, uma qualidade mais negativa, muito relacionado ao sedentarismo e ao tipo de alimentação e alguns hábitos também, né, como excesso de bebidas alcoólicas, uso de medicamentos de maneira excessiva, tudo isso também acabam sendo fatores que influenciam uma maior prevalência das chamadas doenças crônico-degenerativas, né? São aquelas que certamente você vai ter por muito tempo na sua vida ou até mesmo terá até o final da sua vida. Tá? Tem também, né, as doenças, a categoria de doenças ocupacionais, que estão relacionadas ali à exposição ambiental, seja em casa, seja no trabalho, mas são aquelas doenças relacionadas à exposição mais frequente, né, praticamente diária, a determinadas substâncias químicas, físicas e até mesmo biológicas. Né? Claro que quando estiver falando delas, eu posso conceituar melhor essas categorias. Temos as doenças autoimunes, né, que eu mencionei um pouquinho ali, com essa relação cada vez maior com o estilo de vida, mas podemos categorizá-las também em um mesmo grupo, né, na qual são as doenças relacionadas a uma ação do seu sistema imune contra o seu próprio corpo. Né? Então, daí uma alta imunidade, atacar a si mesmo. Tá? Tem também o grupo de doenças que estão relacionadas com sintomas psiquiátricos, né? Ali relacionados a transtornos, muito comuns hoje em dia, transtornos de ansiedades relacionados com depressão, né? Transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno bipolar, e aí você tem uma diversidade de, de transtornos que podem gerar esses sintomas psiquiátricos. Né? A exposição também a alguns medicamentos ou algumas drogas podem ter como efeito colateral também
efeitos indesejados nessa categoria, tá? Mas, assim, uma coisa que é importante é que uma determinada doença, ela pode estar inserida em mais de uma dessas categorias, né? Principalmente aquelas relacionadas ao estilo de vida ou à exposição ambiental a determinados agentes, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar, né, que embora, no caso, por exemplo, do Covid, se deu uma ênfase muito grande ao próprio vírus, mas as doenças, elas são multifatoriais, né? Você tem vários fatores que vão aumentar o risco de que alguém adoeça e que essa doença também se espalhe a nível ambiental, a nível populacional, tá? Só que, claro, em cada situação, em cada patologia, você vai ter um fator, né, sendo destacado em algum momento mais do que o outro. Mas sempre teremos ali um agente causador, seja biológico, seja químico, seja físico, mas também teremos ali vários fatores, sejam clínicos, sejam genéticos, no que diz respeito ao próprio indivíduo que pode adoecer, mas existem também ali fatores ambientais, fatores sociais, fatores políticos também, né? Já que, por exemplo, no caso dessa pandemia, né, aí podemos, como temos um evento que é global, aí dá para fazer algumas comparações interpopulacionais, e aí nós sabemos que entre os fatores de variações do perfil epidemiológico da doença em cada região, entram também as diferentes abordagens políticas, né? As diferentes gestões e condutas de políticas públicas também podem interferir. Tá? Então vamos trabalhar aqui as doenças por cada episódio, né? Então sempre uma doença ou uma categoria de doenças, tendo consciência de que as mesmas são multifatoriais. Então vamos tentar abordar o máximo de fatores relacionados àquela doença daquele dia que sejam conhecidos. Tá? Claro, sempre embasado ali em estudos científicos. Tá? Então, e sim, eu estava falando um pouquinho antes de que algumas doenças podem estar inseridas em mais de uma categoria, né? Então, por exemplo, o câncer, né, que é uma doença de origem genética, então posso falar dessa patologia dentro ali das doenças crônico-degenerativas, mas posso falar também dentro de doenças genéticas. Embora também existam lá as doenças genéticas hereditárias, né, que também podem ser abordadas. Existem os próprios transtornos de ansiedades que podem ser falados ali a partir de, como posso falar, de doenças, de sintomatologias psiquiátricas, mas que também são campos de estudo da genética do comportamento. Tá? Então, pode acontecer as próprias doenças autoimunes, se a causa que gerou ali o gatilho que disparou aquela resposta autoimune estiver relacionado com um fator externo, com o seu estilo de vida, ela também pode estar relacionada ali com a categoria de crônico-degenerativas. Tá? Então, essas categorizações, né, são resultados do próprio método científico de sistematizar, de agrupar determinados conceitos ou fenômenos a partir de semelhanças e diferenciá-los ali a partir de outros aspectos. Tá? Então, de um modo geral, o vídeo de hoje foi mais para apresentar mesmo esse novo quadro, né? Então, que vai se chamar Patologia Humana, tá bom? Devido à importância que o canal dá justamente a trazer informações que busquem melhorias na qualidade de vida. Tá? Quem foi meu aluno e já me conhece sabe que eu sempre tento relacionar bastante a informação, né, mais teórica ali, com a prática, no sentido de trazer um resultado positivo para a vida de todos que estão ali com essa informação, seja em sala de aula, né, seja no processo de orientação acadêmica, e agora aqui, através do YouTube também. Tá bom? Então, só para finalizar, quando for falado ali de uma determinada doença, vou buscar os múltiplos fatores que estão relacionados com o maior risco da ocorrência dela ou não, ou de complicações e até mesmo suas complicações mais importantes, né? Abordar a sua sintomatologia, se apenas no ponto de vista clínico ou se também é psiquiátrico, né? Falar de possíveis tratamentos e o principal, né? Dar dicas ali de profilaxia quando for possível fazer isso, tá bom? Então, estão mais uma vez convidados, né, a
participar aqui do canal, com as notificações, com os likes, com os dislikes, com os comentários também, tá? E, para aqueles que já conhecem o canal e gostam, temos agora mais um quadro aqui, mais um cantinho para falar específico aqui das patologias, tá? Antes de finalizar, quero deixar aqui o agradecimento a Adonis, do canal Microscopia e Ciência, pelo apoio aqui dessa parte aqui dos bastidores, da edição, tá? Geralmente eu sempre posto ali nas descrições um agradecimento a ele, né? E menciono ali o canal, mas às vezes na correria, né, algumas pessoas não têm tempo ali de ver a descrição. Então, estou fazendo um agradecimento aqui também, tá bom? Então, até lá, até os próximos vídeos do canal e obrigado pela atenção. Até mais.